Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, nesse momento. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Nós iremos ler a partir do versículo de número 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso de número 5. Diz assim a Escritura Sagrada: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis, na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Haverá programação para as crianças, irmãos, lá em cima as crianças têm programação para elas. Sempre que eu leio a Bíblia, irmãos, e procuraria nela um texto que pudesse retratar um avivamento, não a narrativa de um acontecimento específico, mas um relato genérico de um grande avivamento, eu lembro-me dessa passagem, porque Paulo diz que quando ele chegou em Tessalônica pregando o Evangelho, isso ele o fez no Espírito Santo, com poder, com muita certeza, ou seja, com muita convicção. Isso diz respeito não apenas a que ele tivesse essa profunda convicção, mas que o Evangelho nos que o receberam produziu uma profunda convicção e certeza, a ponto de, como diz ele, essas pessoas receberem a palavra com gozo, com alegria, muito embora tivesse sido em meio a muita tribulação, porquanto sofreram perseguições. E é dito que estes aqui de Tessalônica, que acolheram este evangelho anunciado com poder no Espírito, com convicção, esses que se converteram e receberam a palavra com gozo em tribulação, tornaram-se imitadores do próprio apóstolo Paulo em seu fervor, dedicação, devoção a Deus, zelo evangelístico. E eles se tornaram exemplos para outras regiões próximas daquela onde viviam. Diz o verso 7, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Portanto, eles também passaram a pregar o Evangelho. E diz aqui que a fé deles se espalhou como notícia. A convicção, a firmeza deles foi conhecida. E souberam os de outras regiões como o Evangelho havia chegado lá. E como a conversão deles fora uma coisa poderosa, de maneira que abandonaram os ídolos mudos e se converteram ao Senhor e agora o serviam, e o serviam com a expectativa da vinda de Jesus, que ao
regressar, não apenas arrebataria a igreja, mas a livraria da ira vindoura, da grande tribulação. Portanto, houve um grande impacto em Tessalônica pela pregação de Paulo, e um impacto que gerou repercussões ao redor em outras regiões. Isso evoca a nossa memória para recordar o grande avivamento do século XVIII. Isso traz à nossa memória o grande avivamento que ocorreu no século XVIII, através daqueles que foram conhecidos como pregadores metodistas. E nós destacamos 3 deles. Houve outros. Poderia eu, por exemplo, falar de alguém menos conhecido, mas o gigante intelectual do metodismo, John Fletcher, e outros também que foram intrépidos pregadores. Mas quando nós falamos desse avivamento, são 3 pessoas de que nós imediatamente lembramos e que são mais conhecidas: John e Charles Wesley, os 2 irmãos, e George Whitefield. Os 3 participaram daquilo que nós vamos daqui a pouco falar, que ficou conhecido como o Clube Santo. E eles fizeram um trabalho conjunto, evangelístico, itinerante, que, começando pela Inglaterra, impactou o outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, impactou a Escócia, a Irlanda, o país de Gales, enfim, todo o Reino Unido. É verdade que George Whitefield impactou muito mais os Estados Unidos do que John Wesley, mas os pregadores que John Wesley enviou para os Estados Unidos depois fizeram em continuidade um trabalho de muito maior proporção do que o de George Whitefield, isoladamente, como uma única pessoa. George Whitefield também foi mais bem sucedido na Escócia, mas na Inglaterra, John Wesley tornou-se a grande figura. Pregaram para homens simples, ganharam almas entre os mineiros, negligenciados pela sociedade na época. George Whitefield teve acesso aos salões da nobreza. Uma senhora da nobreza o introduziu para que pregasse a grandes personalidades da Inglaterra naquela época. Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, conhecido, ouviu e ouvia e gostava de ouvir as pregações de George Whitefield. John Wesley era professor em Oxford, pregou em Oxford. E estes homens, irmãos, pregaram aos vários segmentos, estamentos da sociedade, impactaram estes países com a anunciação intrépida da palavra de Deus. No século XVIII, a Inglaterra estava numa situação espiritual decadente. Nós tínhamos, naquele momento, uma perda da força do movimento puritano. Houve a reforma no século XVI, e a reforma inglesa foi muito complexa, porque os reformadores, de certa maneira, tiveram que ver como a reforma poderia se estabilizar, e para isso tiveram o apoio de reis. Nem sempre a coisa foi fácil, porque, por exemplo, Henrique VIII separou-se de Roma, mas manteve-se católico nas crenças, rejeitando apenas o papado. Perseguiu a católicos e perseguiu a protestantes e criou uma estrutura confusa que não era nenhuma coisa nem outra. Depois dele veio um outro rei que morreu jovem, que já favoreceu a reforma. Depois veio Maria Sanguinária, que procurou restabelecer o catolicismo. Depois a rainha Elizabeth, que buscou uma via média, um protestantismo que mantinha a doutrina
evangélica no cerne, mais algumas formas externas semelhantes às do catolicismo romano. Então, dentro da igreja anglicana havia aqueles que se manifestavam adeptos da versão de Henrique VIII, outros da versão de Maria Sanguinária, enfim, havia uma diluição, uma fluidez doutrinária lá dentro da igreja anglicana. Isso levou ao movimento puritano no século XVII. Os puritanos queriam que a igreja anglicana não apenas deixasse de estar ligada ao Estado, mas que ela tivesse a reforma plena, clara, decisiva. Isso não aconteceu, e então eles se tornaram dissidentes, não conformistas, formando suas próprias igrejas autônomas. Os puritanos deixaram um legado de vida piedosa, de zelo pela palavra de Deus, de fervor espiritual. E eles, por um tempo, tiveram uma grande oportunidade, porque um membro do parlamento que era puritano, com o apoio do parlamento, tornou-se regente, e por um tempo a Inglaterra deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república. E como o líder dessa república era um puritano, os puritanos tiveram muito crescimento, produziram muita literatura, fizeram confissões de fé, e a Inglaterra teve um grande momento de valorização da escritura e da doutrina mais sadia, mais pura. Entretanto, o regime republicano caiu. Oliver Cromwell, que era o regente puritano, chegou ao seu dia de morrer. A monarquia foi restaurada na Inglaterra. E quando a monarquia foi restaurada, os puritanos foram perseguidos como traidores, expulsos de suas posições, perderam suas comunidades, igrejas. Muitos deles migraram para os Estados Unidos. E no século XVIII, o puritanismo vivia sem nada daquilo que já tivera no seu período áureo. Vivia da rotina, em grupos pequenos, sem o fervor que antes tivera. Em grande parte esse fervor foi levado para os Estados Unidos, de modo separado do metodismo. E até antes do avivamento metodista, Jonathan Edwards, que era um pregador congregacional, que era herdeiro da herança puritana lá nos Estados Unidos, que morava na região conhecida nos Estados Unidos à época como Nova Inglaterra. Ele foi o instrumento de Deus para um poderoso avivamento em sua congregação. Mas ele não tornou-se um pregador itinerante, ele era um pastor local. O avivamento foi dentro da sua localidade, mas ele também deixou muita coisa importante, de que nós nos lembramos até hoje, como o seu célebre sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, que impressionou tantos ouvintes, que eles viam o inferno a seus pés e gritavam por misericórdia, e muitos foram salvos naquela noite. Jonathan Edwards, além de grande pregador, era também um grande intelectual, foi o maior filósofo da Nova Inglaterra. Mas sua sabedoria, seu intelecto privilegiado, não o fez cair na frieza. Ele era um homem de oração, que conta experiências surpreendentes que teve com Deus, tanto ele como sua esposa. Experiências tão surpreendentes, que talvez até um pentecostal, ao lê-las hoje, ficaria questionando se aquilo podia realmente ter acontecido, porque era um homem que cria no poder e na intervenção de Deus. Martyn Lloyd Jones costumava dizer que Jonathan Edwards era a figura mais paradoxa que se podia imaginar. Um homem de afeições profundas e de intelecto agudo, um homem de leitura e de joelhos,
Basta lembrar que este grande intelectual, quando George Whitefield pregou na sua congregação, chorou copiosamente durante todo o culto. Tal era o seu quebrantamento, o seu espírito quebrantado e contrito diante de Deus. Mas o metodismo distingue-se do trabalho de Jonathan Edwards, porque este era uma coisa local. O avivamento relacionado a Jonathan Edwards foi dentro de sua comunidade, de onde ele era pastor. Os metodistas, entretanto, eram pregadores itinerantes. Eles levavam o avivamento por onde iam, e para além de uma cidade, de uma localidade, eles sacudiam nações. Nós vamos destacar hoje John Wesley, não porque ele foi o único, mas porque ele foi o responsável pela organização do movimento, de maneira que ele tivesse perenidade, continuidade. Mas nós vamos ver por alguns elementos da história de John Wesley que ele não seria o que foi sem a participação em sua vida de outros homens de Deus. E esses outros homens de Deus foi que o fizeram corrigir erros, acertar os caminhos. Estes outros homens foi que o ajudaram a ter as experiências de que ele precisava. E portanto nós nunca devemos pensar naquele movimento como se o crédito de tudo aquilo fosse dado a uma única pessoa, a John Wesley. Nem ele queria que fosse assim. Mas vamos ver alguns elementos da sua vida, do seu histórico. Vamos ver como, em certos estágios da sua vida, ele foi descompassado, desproporcional, mas quando ele entrou na outra fase, ele não desprezou aquilo da fase anterior que foi feito de forma equivocada. Ele realocou, agora colocando nos trilhos certos. Sua vida foi cumulativa, porque mesmo quando ele descobria que algo estava descompassado, ele não abandonava, ele corrigia, ele trazia aquilo para novos objetivos, objetivos corretos, de maneira que em nenhum momento da sua vida teve experiências que foram em seguida absolutamente desperdiçadas. John Wesley, ele tinha pais, no caso seu pai, que era um pastor anglicano, e sua mãe, filhos de não conformistas, de dissidentes, de puritanos. Entretanto, seus pais, saindo do que receberam de seus avós, se tornaram anglicanos. Os pais dos pais de Wesley eram puritanos, mas os seus pais se tornaram tanto o pai como a mãe anglicanos. Mas se tornando anglicanos e tendo sido educados e criados como puritanos, eles fizeram um equilíbrio, os seus pais, entre a ideia de ordem, que era própria do anglicanismo, com a sua hierarquia episcopal, e a ideia de fazer a vontade de Deus, custasse o que fosse, e nesse momento fazer da vontade de Deus mais importante do que até a posição de uma determinada igreja. Como nós poderíamos imaginar isto, essa síntese entre ordem que lhes vinha do anglicanismo e esse ímpeto para fazer a vontade de Deus, sem ser simplesmente por um comando superior, mas por um esclarecimento próprio da Bíblia, por uma direção espiritual do Espírito Santo. De fato, os seus pais foram peritos nesse equilíbrio. E Susana, mãe de Wesley, mais do que nunca. Vou dar um exemplo.
Houve uma vez que o pai de John Wesley estava fora, e as pessoas sentiam a falta do pastor, queriam ouvir uma pregação, ir até a casa dele, mas ele não estava lá. E Susana começou a falar do evangelho para essas pessoas, na ausência do marido. E os ouvintes começaram a gostar daquilo ali, e começaram a vir em maior número. E daqui a pouco ela estava falando a um número significativo. E o seu esposo disse: olha, isso não fica bem. Parecerá aos outros que você é uma pastora. Pastor é homem. E ela disse: não, mas eu estou pregando o evangelho. Eu não tenho a menor pretensão de ser pastora, mas as pessoas estão vindo, estão famintas. Eu não organizei isso, eu falei de Jesus e elas começaram a vir. E ele então disse que aquilo não o agradava. O marido, o pai de John Wesley. E veja a sabedoria dessa mulher, que mostra o equilíbrio entre autoridade e dissidência. Ela disse: olha, as pessoas estão vindo para ouvir a palavra de Deus. Se você quer que eu pare, não me aconselhe, me ordene. O pai de John Wesley ficou numa situação difícil. Ordenar alguém que não pregue a palavra a pessoas que estão indo para querer ouvir. E ele recuou e deixou ela continuando a pregar para aquelas pessoas. Note o discernimento dessa mulher. Ela disse: eu paro, obedeço à autoridade, mas não me aconselhe. Se você quer que eu pare, me ordene. Tanto nessa palavra nós vemos o respeito à autoridade do marido, como nós vemos uma mulher forte que sabe onde tocar no coração do marido para que ele entenda que ali era Deus que estava chamando para aquilo. Então eles tinham essa estrutura, esse equilíbrio que esteve em John Wesley. John Wesley, por exemplo, criticava a situação mundana e fria da igreja anglicana. Por isso ele criou as sociedades metodistas, para as pessoas se reunirem, terem mais zelo pela Bíblia, pela devoção a Deus. Mas as sociedades metodistas não eram igrejas independentes, elas estavam dentro da estrutura da igreja anglicana, eram eclesiolas em eclésia, igrejas pequenas dentro da igreja maior. John Wesley nunca quis se separar da igreja anglicana, foi perseguido por bispos da igreja anglicana. Houve sempre um olhar para com ele de desconfiança, mas ele tinha aquele equilíbrio entre ordem, respeito à autoridade e o seu lado dissidente, que procura seguir a Bíblia por onde quer que ela oriente a ir. Então ele permaneceu anglicano até a morte. Muito embora no final da sua vida o caminho para o metodismo virar uma denominação autônoma estava traçado, porque ele começou a ordenar pastores para os Estados Unidos. Naquele movimento de independência com a Inglaterra, ele viu que seria mais estratégico naquele momento não esperar por pastores que fossem ordenados diretamente pelos bispos anglicanos, e ele começou a ordenar diretamente pastores. Era como se na Inglaterra ele estivesse se mantendo dentro do anglicanismo, mas nos Estados Unidos já estivesse criando um caminho de separação. Mas sempre foi cauteloso e urdeiro. Deus, irmãos, usa homens de quando em quando, como Lutero no século XVI, como John Wesley no século XVIII, para trazer mudança para melhor, para trazer reformas. A reforma envolve um tipo de ruptura, com o que está errado, acomodado, frio, inadequado. Mas é interessante que Deus nunca usa para isso os anarquistas, aqueles que têm um temperamento naturalmente rebelde, que gostam da destruição. Deus usa para as rupturas os conservadores. Lutero, apesar de romper, era uma pessoa extremamente conservador. John Wesley também, pessoas que romperam naqueles momentos, mas que não romperam em direção à anarquia, mas em direção à reforma, porque eles tinham naturalmente um espírito submisso, lhes era pesaroso romper, quebrar,
a autoridade, então eles o faziam com muita cautela, para que houvesse a mudança para melhor, mas sem criar uma estrutura anárquica. Deus não usa os anarquistas para esses grandes movimentos, para estas grandes reformas. Deus usa aqueles de mente sóbria. Wesley tinha elementos do pai e da mãe. O pai era quase um místico cristão. Escreveu uma obra sobre o livro de Jó, e foi do pai que ele aprendeu que o cristianismo é experimental, que não basta o conhecimento na cabeça, que o evangelho tem que atingir o coração. Foi o pai que primeiro deu importância, e Wesley pregou muito isso e teve sua própria experiência, ao testemunho interior do Espírito Santo. O pai teve uma experiência já também depois de pastor, que para ele foi a verdadeira conversão, quando o Espírito de Deus testificou com o seu espírito que ele era filho de Deus. E quando ele estava no leito para partir dessa vida para outra, ele mandou chamar John Charles Wesley. Naquele momento até profetizou, disse que através deles Deus iria trazer um grande mover do Espírito a toda a Inglaterra. Mas ele olhou para os filhos e disse: o testemunho interior, meus filhos, é o segredo do cristianismo, o testemunho interior. Vocês têm que ter o Espírito Santo testemunhando no espírito de vocês que vocês são filhos de Deus. Da mãe, Wesley herdou essa habilidade para a organização. A mãe, que foi sábia no exemplo que eu dei em relação ao marido, quando ele esteve ausente, muitos vieram à sua casa para ouvir o evangelho e ela pregou. Também uma vez agiu de modo semelhante com o próprio filho. John Wesley colocou líderes para as sociedades, mas não queria que eles pregassem autonomamente. Eles teriam que falar aquilo que Wesley mandava. E um deles um dia se levantou e pregou. Wesley ficou indignado mais do que Wesley Charles, porque era ainda mais conservador. Vindo do anglicanismo, achava que somente um pastor ordenado deveria pregar num culto público. E quando Wesley chegou lá para repreender aquele homem, Susana disse: olhe, Deus pode usar ele como usa você. Antes de repreendê-lo, fique no culto, deixa ele pregar, ouça-o. E Wesley ouviu aquele homem pregar e viu que Deus o estava usando. E ele abriu nesse momento para os pregadores leigos, não ordenados, pregarem nas suas sociedades. Portanto, nós vemos, irmãos, como ele soube se apropriar do que havia de melhor em seu pai, em sua mãe, para fazer uma combinação no seu temperamento, que lhe deu equilíbrio, que lhe deu estabilidade para ser aquele homem de um grande poder de organização. Um crítico do metodismo, que critica e elogia, eu estou lendo o livro dele agora, Isaac Taylor, ele narra sobre o metodismo criticando e elogiando. A crítica dele é porque ele considera os metodistas muito fanáticos, muito exagerados, mas ao mesmo tempo elogia a piedade, a devoção deles. E ele diz que não houve general na história da Inglaterra que teve um poder tão grande de organização como John Wesley. Não houve um estadista, não houve um líder eclesiástico com tão grande poder de organização como ele. George Whitefield disse: a minha obra terminou escorregando pelas minhas mãos como cordão de areia, porque eu não tive a habilidade de John Wesley de organizar, de segurar, de orquestrar as coisas com sabedoria. Ele tinha um grande poder realmente de organização,
e de resiliência, irmãos. O velho John Wesley tinha na testa uma marca, uma cicatriz de uma pedrada que levou. Várias vezes a turba veio contra ele, incitada por autoridades que se opunham à sua mensagem, pessoas importantes de uma localidade que não queriam que ele pregasse lá, enviavam multidões para atacá-lo. E ele, com sabedoria, enfrentou essas pessoas. Em vez de fugir, se apresentava no meio delas e argumentava e calava, e às vezes até ganhava pessoas que vinham para lhe machucar para Jesus, por sua grande sabedoria. Uma vez, quando veio uma multidão contra ele, cercou a casa, quiseram que ele fugisse, ele ficou. E no meio da multidão ele disse: olha, os patrões de vocês que enviaram vocês contra mim, eles não querem que vocês ouçam o evangelho, porque o evangelho vai melhorar a vida de vocês, vai transformar a vida de vocês, e eles querem vocês bárbaros, para oprimi-los, para explorá-los. Agora eu lhes pergunto, que mal lhes fiz? Eu tomei dinheiro emprestado aqui de alguém, eu defraudei alguém, algum de vocês eu extorqui, porque vocês estão vindo contra mim por causa do que estão dizendo, se nunca fiz nenhum mal a vocês? E a multidão se dispersou naquele dia e não foi adiante contra John Wesley. Um grande poder de organização e de resiliência, porque este homem não deixava de ir adiante. Lembra-me, Jesus, quando chegaram a ele e disseram: Herodes, vem contra ti. Ele diz aquela raposa que eu vou seguir adiante, curando os enfermos, expulsando os demônios. Nada o intimidava, nada o fazia parar no seu caminho. Chegando numa localidade, um bispo anglicano disse: olha, vá pregar na sua paróquia, aqui não é o seu lugar. Ele disse: a minha paróquia é o mundo. Viajou a cavalo quilômetros, que hoje impressionaria muitos, as longas distâncias que ele percorreu montado a cavalo, para que ele pudesse ter físico para aquilo ali. Ele tinha instrumentos de exercício em casa que ele criava, para ir treinando e aguentar muito tempo em cima do cavalo. Como viajava muito e tinha que ter as suas leituras, ele aprendeu a ler montado no cavalo, andando. Ele teve uma esposa que serviu aos seus inimigos e que o perseguiu e que foi um embaraço para ele. No final ela o abandonou, ele ficou só, ficou a vida inteira depois disso solteiro, mas nunca parou, nunca retrocedeu, sempre indo em frente, sempre indo adiante. Uma força, irmãos, fora do comum, um espírito decidido a servir a Deus a todo custo. John Wesley, como eu disse, foi influenciado nas etapas da sua vida por muita gente. Ele teve seus estudos em Oxford e depois dele, Charles Wesley, seu irmão, foi a Oxford. E Charles viveu no primeiro momento em Oxford uma vida muito leviana, esquecendo da educação que recebera em casa e de seu compromisso com Deus. Mas de repente Charles sentiu culpa por aquela vida descomprometida e voltou às suas preocupações com os assuntos religiosos. John não, sempre mantinha a preocupação com as questões espirituais e mostrava preocupação com o estado de Charles. Mas quando Charles se ajeitou no seu caminho, ele começou o Clube Santo. Não foi John Wesley que começou o Clube Santo, foi Charles Wesley. Era um grupo que se reunia na Universidade de Oxford, de estudantes. Esse grupo era composto por jovens que queriam
uma vida mais séria com Deus. Eles se reuniam para confessar os seus pecados, para encorajar uns aos outros a fé, para estabelecerem uma disciplina de leitura da Bíblia, para visitarem os presos e praticarem obras de filantropia. John Wesley foi até o grupo que Charles iniciou, e logo ele tomou a liderança, porque era um líder nato. Mas note, foi Charles que abriu esse passo da sua vida. Aquele clube santo criou em Wesley a ideia das sociedades metodistas. Mais adiante, daquele clube santo participou George Whitefield. Foi quando Wesley e George Whitefield se conheceram. Mas aquilo foi ocasionado por uma iniciativa de Charles Wesley. Naquele momento, irmãos, eles viviam um cristianismo baseado em obras. Muito embora oficialmente a doutrina do anglicanismo apregoava a salvação pela fé, dada a mistura que havia no anglicanismo, como eu disse, muitos reis se sucedendo com posições diferentes, havia muitas visões distintas. E de uma maneira geral prevalecia uma doutrina de salvação pelas obras, ou então de salvação pelos sacramentos. Os pastores pregavam sermões lidos monotonamente. Pessoas dormiam na hora dos cultos. E o fervor religioso enfraquecia. Para completar, crescia na Inglaterra o ceticismo e o deísmo. O deísmo era a doutrina segundo a qual Deus fez o mundo, mas depois nada mais faz. Ele não opera milagre, ele não se encarnou em Cristo, ele é só o Criador que pôs as leis e a partir daí a ciência que as descubra. David Hume, que era um escocês, estava em grande evidência nesse momento e ele era um cético. Muitos eram deístas. O século XVIII foi o século do iluminismo, que terminou por levar à Revolução Francesa, que teve um caráter anti-igreja, ateísta. A Inglaterra também estava com essas ideias aparecendo. E o cristianismo era litúrgico, morto no anglicanismo, sem vida. Wesley, no Clube Santo, com Charles Wesley e George Whitefield, queria intensificar a vida religiosa, mas ainda era dentro de uma visão de salvação pelas obras. Filantropia, austeridade, muitos jejuns, mas a experiência era muito semelhante à de Lutero. Tudo isso aí, irmãos, é um tipo de egocentrismo. Parece uma grande devoção religiosa, mas é um egocentrismo. Porque a pessoa, em vez de estar pensando em Cristo, no que Ele fez na cruz, no seu almoço salvífico, ela fica pensando nela mesma. Será que eu já fiz o suficiente? Para alguém ser salvo, tem que olhar para a cruz. Jesus fez o suficiente por mim. Jesus me amou e morreu naquela cruz e pagou os meus pecados. Mas esse modelo de espiritualidade mórbida, que também percorre o catolicismo e toda a doutrina de salvação pelas obras, leva a pessoa à autoobservação. É como se ela vivesse com um termômetro espiritual, olhando até quando ela já chegou, examinando suas obras e tentando contabilizá-las para ver se já foram suficientes. Então a pessoa vive em torno de si, ela vive na introspecção, medindo sua espiritualidade, examinando-se, contabilizando, em vez de olhar para Jesus, em vez de olhar para a cruz. E esse era o caminho de Wesley, uma obsessão pela austeridade, uma obsessão por uma filantropia vista como caminho de salvação e uma autoobservação constante, uma introspecção. Ele estava centrado na observação de seu próprio coração, não da cruz de Cristo. E nesse desejo de intensificar a sua vida espiritual, ele resolveu ser missionário nos Estados Unidos. E no caminho para lá, na embarcação, foi quando ele conheceu os irmãos morávios. Lá na Alemanha, a igreja luterana, que também era unida ao Estado, tinha esfriado.
Ser luterano e ser alemão em certas regiões dominadas pelo luteranismo era quase que uma coincidência. Todos os que eram batizados na infância se consideravam cristãos. E Deus levantou também, já no século XVII, lá na Alemanha, o movimento pietista. Quando Frank Spener, dois homens de Deus, tiveram uma experiência com Deus, influenciaram muito John Wesley, que leu o livro de Spener intitulado Desejos de Piedade. E desse movimento pietista veio o moravianismo, que estava associado ao movimento pietista. Os irmãos morávios nunca cresceram muito para onde quer que fossem, mas eles estavam em muitos lugares, porque eles tinham um grande ímpeto missionário, enviavam missionários para toda parte, enviaram para a Inglaterra, enviaram para os Estados Unidos, até para regiões frias, como a Groenlândia. E Wesley ficou impressionado com a convicção que aqueles homens tinham quanto à sua salvação, a certeza que possuíam de ir para o céu. Numa tempestade que assaltou a embarcação, Wesley teve medo de morrer, no que mostrou insegurança quanto à sua salvação, mas os morávios cantavam, louvavam. E Wesley ficou abismado com aquilo e começou a dialogar com eles nos Estados Unidos, e depois, quando voltou para a Inglaterra, frustrado, porque seu trabalho missionário nos Estados Unidos fracassou, ele foi para evangelizá-los e voltou de lá desiludido, porque nem ele mesmo tinha para si certeza da salvação. E agora foram os morávios que ajudaram John Wesley. Note, eu falei antes de Charles Wesley, que foi quem criou o Clube Santo, que se tornou o espelho das futuras sociedades metodistas. E Charles foi que levou Wesley, John Wesley, à liderança daquilo ali, mas agora são os morávios que vão ajudá-los a entender a justificação pela graça, mediante a fé e não por obras. Começam a falar com ele sobre isso, para ele tirar o olhar de si mesmo, para ele olhar para Jesus, que a salvação não era por aquele esforço, diligência dele, a salvação estava na cruz, no sangue de Cristo. E numa reunião dos morávios, John Wesley teve a sua conversão. Foi quando ele disse: eu senti o meu coração aquecido. Os metodistas chamam isso o dia do coração aquecido, fazendo alusão àquela passagem em que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos de Emaús, e estes o reconheceram, porque disseram um ao outro: era ele, porque enquanto ele falava, ardia um fogo no nosso coração. E Wesley disse: eu senti o meu coração aquecido. E quando o pregador lia um comentário de Lutero a uma das cartas de Paulo, falando sobre a salvação pela fé, Wesley disse: naquele momento, eu confiei em Cristo, e somente em Cristo para a minha salvação. Ele olhou para a cruz, ele olhou para Jesus, e ele disse: eu senti que os meus pecados foram perdoados. E se assegurou da sua salvação, encontrou o testemunho interior de que lhe falara seu pai. E agora, certo da salvação, haveria uma nova fase na sua vida. Ele tinha que compartilhar com os outros aquelas boas novas. Ele tinha que dizer aos outros aquelas boas novas. Note, os morávios foi que o ajudaram a entender a justificação pela fé. Veja as etapas da sua vida e como outros foram participando. Agora Wesley, como eu disse, tinha que compartilhar com os outros. É bom que se diga, inclusive, que Wesley ficou mais ansioso por encontrar sua própria salvação pelo testemunho de George Whitefield e Charles Wesley, que foram salvos antes dele. Tinham o mesmo problema que ele, buscavam a salvação pelas obras, mas George Whitefield teve sua experiência de salvação quando a luz do céu entrou no coração dele, como ele disse. E Charles Wesley teve experiência de salvação também antes de Wesley, ele soube, e é aí que ele queria mais ter a convicção pessoal da sua salvação, encontrar a salvação pela graça,
mediante a fé. Veja como esses outros aí iam tendo um papel na sua caminhada. E agora, convertido, Wesley partiu para dentro das igrejas para pregar. Mas os historiadores costumam dizer exatamente isso que eu vou falar agora. Quando Lutero se converteu, Lutero se dirigia às pessoas sem acusá-las de não ser cristã. Não mexia com elas, apenas procurava mostrar que as superstições que ele havia crido não satisfizeram sua alma e que Jesus é o caminho da cruz. Mas as pessoas poderiam até descobrir ouvindo que não eram cristãs e se converterem, era o que acontecia. Mas ele não ia direto a isso, jogando que elas não eram cristãs, mas dizendo a experiência que ele tivera e o caminho certo para encontrar a salvação. A pregação de Wesley era mais professoral, ou melhor, de Lutero era mais professoral, era mais de ensino, mas Wesley não. Enquanto que Lutero dirigia-se ao público como se fosse cristão de alguma maneira, ainda que cultural, e apresentasse apenas a correção do caminho da salvação para as pessoas irem a Cristo, enquanto que Lutero apresentava sua mensagem daquela forma mais professoral, Wesley chegou nos púlpitos anglicanos e colocou o dedo na direção dos pregadores, dos ouvintes. Wesley colocou o dedo no rosto dos ouvintes e disse: você precisa nascer de novo. Você precisa de conversão. Tanto John Wesley como George Whitefield eram duríssimos, porque a pregação deles não era em tom professoral, era pessoal. Era uma abordagem direta, era uma confrontação direta, dizendo que as pessoas tinham que nascer de novo, dizendo que até os bispos e pastores tinham que nascer de novo. Os irmãos não podem imaginar o impacto disso. O próprio Wesley diz no seu diário, já velho: eu exagerei naquele tempo, porque eufóricos com a experiência que eles haviam tido, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, quando eles voltaram aos púlpitos foi para confrontar. Era uma pregação com dedo direcionado, era uma pregação com palavra direta. Você tem que nascer de novo. Você foi batizado, participa da igreja, tem filantropia, mas tem que nascer de novo, tem que se entregar a Jesus. E os párocos anglicanos ficaram revoltados. Este homem entra aqui para dizer que a gente não é cristão, para dizer que a gente tem que nascer de novo. Quem são eles? E aí eles começaram a ser expulsos. Aqui vocês não pregam, aqui não vão pregar. E George Whitefield foi o primeiro a ter a ideia: então vou pregar a céu aberto. Note, mais uma vez, não é John Wesley que vai começar, é George Whitefield. É ele que vai, nesse caso, ser o mentor de Wesley. Ele começa a pregar a céu aberto. E Jesus começa a salvar, prega nos Estados Unidos a céu aberto, prega aos mineiros da Inglaterra a céu aberto. John Wesley, extremamente conservador, ordeiro, tendo recebido aquela educação toda dentro da estrutura da igreja anglicana, fica revoltado com aquilo. Não, isso é indecoroso. Nós temos que pregar dentro de um púlpito, dentro de uma igreja organizada. Não a céu aberto. George Whitefield dizia onde é que Jesus pregava, onde é que ele fez o Sermão do Monte. E começa George Whitefield a dizer para Wesley ir pregar: olha, tem aí uma obra que eu comecei entre os mineiros, eu quero que você continue, vá lá e pregue. A coisa começou a piorar, porque quando George Whitefield pregava, então de repente alguém começava a gritar, sentindo os seus pecados e clamando por misericórdia. Gente ficava tão impressionada que não conseguia nem se levantar do chão. Manifestações físicas. Quando alguém encontrava Cristo, gritava de felicidade, dava brado de alegria. Charles Wesley e John Wesley, quando souberam disso, ficaram transtornados.
John Wesley escreveu para George Whitefield: isso é um exagero, que história é essa que eu soube do que está acontecendo aí com você? Mas quando John Wesley resolve pregar publicamente, as mesmas coisas começam a acontecer. E ele tem que mudar de opinião e reconhecer que Deus estava naquilo. E meus irmãos, agora, sem templos, eles foram para as ruas e pregaram a milhares de pessoas que nunca caberiam em templo algum. E o avivamento começava a acontecer em campo aberto, em toda parte, no poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos na Bíblia alusão a coisas desse tipo. Quando Paulo e Silas estavam em Filipos encarcerados, eles, amarrados ao tronco, depois de terem sido chicoteados no fundo de uma cela, começaram a cantar ali na prisão e a orar, e os presos ouvindo, e a glória desceu. E quando a glória desceu, o carcereiro caiu trêmulo de joelhos e disse: o que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Pedro, no dia de Pentecostes, pregou no poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que os ouvintes ficaram compungidos, os seus corações despedaçados, nem esperaram ouvir um apelo de Pedro, chegaram logo e disseram: o que nós faremos, varões e irmãos? O que é que a gente tem que fazer? Nós temos lá na carta aos Coríntios, no capítulo de número 14, versículos 24 e 25, o seguinte: mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, note, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Lá em Hebreus 6, a Bíblia fala de pessoas que ouviram a palavra e experimentaram os poderes do mundo vindouro. O que é que quer dizer isso, pastor? Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, juízo vindouro. Quando a pregação vem na unção do Espírito Santo, denunciando o pecado e advertindo o juízo, o Espírito Santo antecipa no ouvinte o seu estado de condenação. Ele sente os poderes do mundo vindouro, do juízo futuro. É nessa hora que ele grita por misericórdia. É nessa hora que lhe vem o terror. E aí, quando ele abraça a Cristo, lhe vem a profunda alegria. Note o que aconteceu com Félix, como foi uma coisa parecida. Quando Paulo lhe pregou a palavra, Atos capítulo de número 24, a partir do verso de número 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança, note, do juízo vindouro, Félix, amedrontado, ele ficou aterrorizado, porque ele sentiu os poderes do mundo vindouro. Respondeu: por agora vai-te, e entendo a oportunidade te chamarei. No caso de Félix, ele não quis se arrepender, ele quis que Paulo saísse da frente dele, mas ele ficou amedrontado, porque sentiu os poderes do mundo vindouro. Uma coisa interessante, irmãos, é como a mensagem de Wesley se acomoda muito mais à nossa perspectiva batista. Wesley, ele, no final da vida, quando resolveu ordenar ministros para os Estados Unidos, ele disse que havia chegado à conclusão de que era um erro distinguir bispo e presbítero, que o pastor, ou seja, o presbítero, era o mesmo bispo, não havia hierarquia episcopal. Curiosamente, a igreja metodista americana é episcopal, a maior metodista é episcopal, mas entre os batistas
é que há a conclusão de que não há hierarquia episcopal, que o presbítero na Bíblia, ou seja, o pastor, é o mesmo bispo. Não são duas posições diferentes, hierarquicamente colocadas. Wesley fundou sociedades. As sociedades eram voluntárias. Criança não participava da sociedade a não ser que tivesse consciência para aderir, tivesse uma idade em que pudesse aderir, porque elas eram voluntárias. Quando o movimento metodista deixou de ser um movimento e virou igreja, é uma igreja que batiza criança. Então, tem os mesmos problemas do anglicanismo. Pessoas batizadas na infância, que muitas vezes não vão ser convertidas em idade adulta. Mas, enquanto Wesley viveu, ele era membro da igreja anglicana, mas as sociedades metodistas dele pareciam mais com uma igreja batista, de associação voluntária, onde a pessoa entra em idade adulta pela conversão e pelo batismo. A mensagem de John Wesley era uma mensagem experimental, dizendo que ninguém nascia de novo na água do batismo, tinha que ter um novo nascimento consciente em idade adulta. Como eu disse, os ministros anglicanos se revoltavam contra ele, porque ele parecia estar dizendo ao seu público, pessoas batizadas na igreja, tal, que elas não eram cristãs. Essa ênfase na experiência em idade adulta, num novo nascimento consciente, que torna a pessoa legitimamente cristã, condiz muito mais com a ênfase batista, que fala da conversão em idade adulta e o batismo em idade adulta. Obviamente, quando eu digo em idade adulta, não estou dizendo que uma criança não se converte. O adulto aqui não tem o sentido de uma pessoa bem velha, tem o sentido de uma pessoa que tem clareza para assumir uma fé consciente. Mas a ideia é de que a conversão é algo consciente, a partir daí é que você é cristão. Então não teria sentido você ter sido batizado antes, na infância. Por isso, Justo L. Gonzalez, que é um historiador metodista, ele diz que o metodismo cresceu nos Estados Unidos como nunca. Logo nos dias de Wesley e depois, imediatamente que Wesley partiu, cresceu muito. Talvez o metodismo deveria ser a maior denominação dos Estados Unidos. Mas ele disse, por mais que os metodistas ganhassem muitas almas e convertessem muita gente, a grande parte dessas pessoas ia para as igrejas batistas. Porque pela própria pregação daqueles mensageiros que levavam a mensagem como Wesley lhes tinha ensinado, a própria lógica daquela mensagem fazia a igreja batista mais plausível. E Justo L. Gonzalez admite, o trabalho deles fazia com que as igrejas batistas nos Estados Unidos é que crescessem. E no final, os batistas se tornaram a maior denominação evangélica dos Estados Unidos. Enéas Tonini dizia que a visão eclesiológica de igreja batista é a visão adequada para um avivamento. E ele dizia, todo avivamento se conserva melhor dentro de uma estrutura batista, porque você deve pôr odres novos em vinhos novos. E assim ambos se conservam. Wesley tinha vinho novo, mas os odres do anglicanismo eram velhos. Aquele vinho novo se daria melhor em odres novos, dentro de uma visão batista. Infelizmente, muitos batistas na época de Wesley, na Inglaterra, foram contra o movimento, estavam frios espiritualmente, dentro da mesma linha do puritanismo. E não valorizaram aquele avivamento, acharam que era um tipo de emocionalismo e perderam a chance. Mas nos Estados Unidos, diferentemente, os batistas encamparam no meio do avivamento. E toda aquela obra do metodismo deu muito crescimento aos batistas, para a glória de Deus.
Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus por esse caminho de Wesley. E note, ele precisou do Charles Wesley para o Clube Santo, que veio a ser o espelho das sociedades metodistas. Ele precisou dos morávios para chegar à justificação pela fé. Ele precisou de George Whitefield para ir às ruas pregar e ver aquele grande mover de Deus. Ele precisou de sua mãe para ter a visão da importância dos pregadores leigos. Portanto, os mais brilhantes homens de Deus foram ajudados por muitos outros brilhantes homens de Deus. Nós não somos completos sozinhos. Por isso os dons espirituais são distintos. Por isso somos membros diversos no corpo de Cristo. Vamos nos completar, vamos nos apoiar para crescer, para fazer a diferença, para ver a glória de Deus se estabelecendo em sua casa. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Fiquemos de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que temos aprendido, do que o Senhor fez, por estes homens, ó Deus, fiéis, que foram, meu Deus, exemplo de fervor, de devoção, de fidelidade. Torna a levantar pessoas assim, Senhor, diligentes, perseverantes, de força, de fôlego, de unção, de poder, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.